Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. Nesta aula, nós falaremos sobre documentações de requisitos utilizando linguagens naturais, diagramas UML, ou seja, diagramas de modelagem de dados, e outras técnicas que também são fundamentais. E, na verdade, nós já até vimos em aulas anteriores, mas eu vou repassar para vocês. Bom, a documentação de requisitos é uma parte crucial do processo de desenvolvimento de projetos, pois fornece um registro claro e detalhado das funcionalidades e características que o produto final deve ter. Como nós já vimos em aulas anteriores, existem várias técnicas e também existem várias abordagens para documentar requisitos de forma eficaz, incluindo o uso da linguagem natural e os diagramas de modelagem de dados. Primeiro de tudo, o que é a linguagem natural? Vamos lá. A documentação de requisitos utilizando a linguagem natural envolve a descrição clara e concisa das funcionalidades e características em termos compreensíveis para os stakeholders, independentemente do seu conhecimento técnico. Como eu mencionei em aulas anteriores também. Bom, dependendo das pessoas que são as partes interessadas, dependendo de quem são os stakeholders, principalmente naquele contexto em que eu mencionei, onde as pessoas elas são proprietárias de domínio, elas são muitas vezes expert em tarefas, funções delegadas à área em que elas atuam, mas talvez elas não saibam muito sobre sistemas, sobre tecnologia, sobre informática, nem nada do tipo. Então, quando você vai fazer a requisição, a documentação, é de extrema importância você criar algo que todos tenham um entendimento, independente do nível de conhecimento. Entra até o contexto no qual eu mencionei também anteriormente, no qual você precisa fazer documentações textuais, mesmo sabendo que existem algumas pessoas que talvez não tenham tanta facilidade para leitura ou tanta facilidade de interpretação textual, e também a parte desenho, né, a parte ilustrativa para melhorar o entendimento desses. E aqui vamos lá, ó, dando continuidade. Aqui estão algumas dicas para criar a documentação eficaz utilizando linguagem natural. Então, nada mais do que dicas de etapas para você fazer a documentação da forma devida. Primeiro de tudo, use uma linguagem simples e direta, evitando jargões técnicos sempre que possível. Então, a gente sabe que a área do TI, principalmente, tem muito termozinho técnico, muita coisinha em inglês, e as pessoas que não fazem parte da área não têm obrigatoriedade nenhuma de saber. Se você, para escrever bonitinho, quiser adentrar e colocar esses contextos, interessante que você coloque ali entre parênteses o que significa ou a tradução de cada palavra em inglês que você utilizar. Fazendo isso, você já vai ter uma amplitude muito boa para as pessoas que não têm o conhecimento daquilo. Bom, segundo, divida os requisitos em seções claras e organizadas como descrição, funcionalidades e limitações. Então aqui você vai ter a descrição dos requisitos, as funcionalidades dos requisitos e as limitações. Dividir por seções para não deixar embaralhado e também ter uma facilidade. Até porque se isso for para o desenvolvedor, por exemplo, ele não precisa ler a documentação inteira para achar o que ele precisa. Pô, ele está precisando de detalhes sobre funcionalidades. Existe uma seção no seu documento só de funcionalidades e ali ele vai conseguir achar o que ele precisa, por exemplo. Vamos lá, terceiro. Utilize frases curtas e parágrafos concisos para facilitar a leitura e compreensão. De certa forma, e bem resumido, sem encheção de linguiça. Seja direto ao ponto. Quarto, os exemplos ou cenários para ilustrar como os requisitos serão aplicados na prática. Então, aqui foi o exemplo que demos em aulas anteriores sobre o aplicativo Delivery, por exemplo. Como que seria aquela funcionalidade dentro daquela ferramenta. E, por fim, inclua detalhes suficientes para que os desenvolvedores possam entender e implementar os requisitos com precisão. Voltando ao ponto, os desenvolvedores, eles geralmente trabalham com base em documentações. Então, tudo que é entregue para eles fazerem, para eles criarem, para eles customizarem, para eles mexerem e etc., chega por documentação.
Se você tem documentação suficientemente detalhada, você vai facilitar o trabalho do desenvolvedor, você muitas vezes vai otimizar o tempo, porque ele não vai perder tempo entendendo a documentação e vai usar esse tempo para desenvolver. Então você vai ter uma economia de tempo e uma redução de custo. Por quê? Porque ele vai precisar estimar o tempo que ele vai precisar para desenvolver, porém, ele vai fazer isso com base no entendimento em que ele possui. Então, se ele tem uma documentação suficientemente detalhada, ele pode entender que às vezes aquilo que talvez seria complexo não seja tanto e estime um tempo de desenvolvimento menor do que talvez ele precisasse, por exemplo. Agora falando um pouquinho sobre o ML, né? Que seria a nossa linguagem de modelagem aqui. Os diagramas UML são uma linguagem visual poderosa para representar requisitos e modelar sistemas de software. Eles fornecem uma representação gráfica das interações, estruturas e comportamentos do sistema. Olha só que interessante aqui. Falei três coisas cruciais que são inclusive diferentes. As interações é uma coisa dentro do sistema, as estruturas ou a arquitetura do sistema é uma outra coisa e o comportamento é uma terceira coisa distinta. Tudo isso daqui funciona em paralelo. Ou seja, para cada uma dessas três no qual eu mencionei, existe um tipo de diagrama que é feito especificamente para a representação gráfica ou ilustrativa daquilo. Então, por exemplo, para eu precisar fazer a ilustração da interação do software, eu vou utilizar um tipo de modelagem. Para mim representar a estrutura ou a arquitetura, eu vou utilizar uma outra modelagem. Para mim fazer um diagrama comportamental, eu vou utilizar uma outra modelagem. Então aqui nós temos alguns dos modelos que são relevantes para a documentação de requisitos. Coloquei pouquinhos aqui, mas já mencionei em outras aulas que existem 14, tá? Primeiro, diagrama de caso de uso. Para que ele serve? Olha só. Representa as interações entre atores, que são os usuários finais, os usuários externos, e o sistema, mostrando como os usuários interagem com as funcionalidades. Então, esse diagrama aqui ele é de extrema importância para representar e ilustrar como o usuário utilizaria a ferramenta. Segundo, é o diagrama de classe. Mostra as classes do sistema, seus atributos, métodos de relacionamento, ajudando a entender a estrutura das entidades do sistema. Ou seja, diagrama de classe ele já tem um propósito diferente do anterior. Esse diagrama de classe aqui, ele é usado para ilustrar a arquitetura do sistema. Ou seja, quais são os bancos de dados que estão sendo utilizados, para onde essas informações estão indo, quais informações fazem amarrações com outras e etc. Terceiro, diagrama de sequência. Ilustra a ordem das interações entre objetos do sistema ao longo do tempo, destacando os fluxos de comunicação entre eles. Então aqui é um outro tipo de diagrama para uma outra ocasião. Então como ele fala aqui, olha só, interações entre objetos do sistema ao longo do tempo, destacando os fluxos de comunicação entre eles. O que são objetos dentro do sistema? Os objetos dentro do sistema, de uma forma bem robusta e bem simplificada, é tudo aquilo que o usuário consegue clicar. É botão, é arquivo, é menu, é modo e etc. O diagrama de sequência ele ilustra tudo isso daqui entre interações, ou seja, quando eu clico no botão X, acontece o quê? Ou faz amarração com qual outro objeto dentro do meu sistema? Um exemplo, cliquei no botão abrir, vai abrir uma tela, ou seja, o meu objeto que é o botão abrir, ele faz uma interação com a tela que foi aberta após. Um exemplo. E o último é o diagrama de estado. Descreve os diferentes estados de um objeto ou descreve os diferentes estados de que um objeto pode assumir durante a sua vida útil e as transições entre os seus estados. Então lembra que qualquer sistema nós vamos ter alguma coisa relacionada a pendente, concluído, em aberto. Isso são estados. O nosso diagrama de estado
ele é utilizado para fazer esses tipos de ilustrações. Então, exemplo, eu subi um arquivo para dentro de um sistema. O meu arquivo ele está em alguns estados. Primeiro, ele está em processamento. Segundo, ele pode ficar pendente. Terceiro, ele pode ser concluído, ou seja, ele subiu com sucesso para dentro do sistema, ou ele foi recusado. Então aí a gente pode entender que o arquivo ele pode ter sido corrompido, ou a estrutura do arquivo que eu subi não é suportada no sistema, ou o formato que eu tentei subir o sistema não comporta, enfim, são estados. E esse diagrama ele é utilizado para isso, por exemplo. E aí, juntamente ao que nós já falamos anteriormente, novamente temos as técnicas de elicitações, que é o que vimos em aulas anteriores. No caso, na aula passada, né? Então, nós vamos passar aqui de uma forma bem resumida, não vamos entrar muito em detalhes, porque já tivemos aulas específicas para isso, mas para entendermos que, juntamente a nossa linguagem natural, juntamente a nossa modelagem de dados, nós também utilizamos as técnicas de elicitação. Então, temos as entrevistas, os workshops, os brainstorms, as prototipagens, que são usadas em conjunto também. E aqui eu coloquei algumas ferramentas de documentação que são utilizadas no cotidiano. Cara, assim, para qualquer coisa que você vier a fazer, vai existir literalmente mais de uma opções. Eu coloquei 2 ou 3 para cada um aqui, só para abrir um pouquinho, expandir um pouquinho a cabeça de vocês. Então, ó, utilize ferramentas específicas para documentar requisitos de forma organizada e colaborativa. O que eu sempre vou pensar para quando eu utilizar ferramentas para fazer as documentações? Eu vou pensar não apenas em mim, que estou criando ou que tenho uma facilidade com uma determinada ferramenta, mas eu também vou pensar na facilidade de abertura, facilidade de execução, facilidade de viabilidade, facilidade de visualização, facilidade de envio desses arquivos para outras pessoas que precisarem olhar. Seja usuários finais, seja gerentes, seja partes interessadas, seja clientes e etc. Então, assim, pressuposto que todo mundo utiliza o Word, todo mundo utiliza pacote Office, todo mundo usa o Word ou instalado na máquina ou 365. Então, eu vou documentar em Word. Para que eu vou fazer um documento em, sei lá, formato XPTO? Um exemplo. Talvez só você utilize o XPTO, mas todo o resto usa o Word. E aí, quando você enviar, a pessoa vai falar: olha só, não estou conseguindo abrir. No mínimo, o que você vai ter que fazer é transferir tudo aquilo que você já fez para um outro formato ou transformar em um outro arquivo para a pessoa poder abrir. Então, quando vocês forem fazer documentações, independente se seja textual, independente se seja ilustrativa, busca sempre o que a maioria está fazendo, o que a maioria está usando, o que está sendo aderente para um contexto geral. Então, aqui no caso, eu coloquei 2, que é bastante usado por qualquer organização, pela maioria dos funcionários, independente das áreas, tá? Que é o Microsoft Word e o Google Docs. E para que eles servem? Criar documentos de requisitos em linguagem natural, ou seja, criar os seus textos, só que da forma que precisa ser feito, com linguagem simples, objetiva, sem muito frufruzinho. Se houver alguma descrição, algum contexto que a área utiliza ou que o setor do TI utiliza, alguma palavrinha em inglês, sempre deixar em parênteses, colocar o significado ou a tradução daquela palavra para facilitar as pessoas, beleza? Então aqui seria para documentos textuais. Agora para ferramentas de criação de modelagem de dados, coloquei outras 2, que é o Lucidchart e o Drywall. Só que além deles, nossa, tem 1001 outra ferramenta para vocês utilizarem. Vocês podem estar utilizando, por exemplo, o Visio, que é da Microsoft. Pode ser o Visage também, que é muito utilizado pela maioria das pessoas. Enfim, tem uma série. Então, se você procurar aí na internet, você vai achar, na verdade, tanto ferramentas free, ferramentas gratuitas, quanto ferramentas pagas, tá bom? E aqui, no caso, como eu já mencionei anteriormente, são 2 das 1001 possibilidades de criação de diagramas de forma visual, ou seja, ilustrativa.
Agora, para ferramentas de gestão de requisitos, para controle, você pode usar o Gira, você pode usar o Trello, você pode usar o Hubstaff, você pode usar o Monday. Está sendo muito utilizado agora nas empresas o ClickUp. Então, assim, existem também 1001 ferramentas no qual você pode escolher por opção free ou opção paga. E aqui são ferramentas para acompanhar e gerenciar os requisitos ao longo do ciclo de vida do projeto. Ou seja, para mapear backlog, para definir prioridade de desenvolvimento, para marcar o que já foi feito, o que está para fazer, o que foi adiado, o que está pendente, o que está para teste, o que subiu para deploy, etc. Bom, e por fim, a documentação de requisitos é essencial para garantir a compreensão clara e consistente entre os membros da equipe e as partes interessadas. Novamente, a combinação da linguagem natural, dos diagramas de modelagem de dados e as técnicas de elicitação, elas ajudam a criar uma documentação abrangente e precisa que facilita a interpretação que seja bem-sucedida de projetos e a comunicação eficaz ao longo do processo de desenvolvimento em todas as partes interessadas, em todos os stakeholders. Galera, e essa foi mais uma aula do nosso curso de análise e levantamento de requisitos. Espero que vocês tenham entendido, principalmente que vocês estejam gostando. Me despeço por aqui, fica com Deus e até breve.